No capítulo 12 de Lucas, eu farei a leitura dos versículos 13 até o versículo 21. 13 a 21. E esse texto nos diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, ou guarda para si mesmo, ajunta-se para si mesmo, e não é rico para com Deus. Eu farei mais uma oração. Baixe a sua cabeça nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que certamente tem alcançado as nossas vidas, reconhecendo ou não as bênçãos do Senhor, chega até cada um de nós. Por isso nós queremos, ó Pai, rogar que a graça da tua palavra neste instante alcance estes corações que estão aqui nesta noite. Que o Senhor mesmo abra, através do teu Santo Espírito, a mente e os corações desses queridos irmãos, para que, em nome de Jesus, cada um deles, ó Pai, possa compreender a vontade do Senhor para as suas vidas. Não deixe com que nenhuma preocupação, não deixe com que nenhuma dificuldade venha atrapalhar este momento de compreensão da tua palavra. E em tudo isso, nós o fazemos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, temos questionamentos ao longo da nossa vida, e os nossos questionamentos, eles são diferentes para cada fase da nossa vida. É interessante que na vida de uma criança, elas se preocupam com o dinheiro para comprar bala, e ela não tem noção muito disso. Se você pegar e colocar diante de uma criança uma nota de R$100 e um pirulito, ela vai preferir o pirulito. O que serve a nota de R$100 para ela naquele instante? Ela quer saborear o doce. Essa é uma preocupação que as crianças têm, de ter aquilo, as suas necessidades supridas imediatamente. O próprio bebê, ele está com fome, ele vai chorar para imediatamente a sua necessidade ser suprida. Mas quando nós avançamos um pouco mais na nossa idade, nós temos outras preocupações, outras crises existenciais. Qual é a faculdade que eu vou fazer? Qual é o emprego? Qual é o trabalho? Qual é o namorado ou namorada? E assim por diante, são tantas outras preocupações. Quando nós avançamos um pouquinho mais na nossa idade, e passa dos 40, eu digo isso porque eu comecei a pensar nisso também. Quantos anos eu ainda vou viver? Quantos anos ainda você tem de vida? Você já parou para pensar isso também? Quantos anos? Será que eu vou ter 5 anos, 10 anos? Se eu sobreviver mais 40 anos, amém, por isso. Mas muitas são as outras preocupações nessa fase. Será que eu consigo me aposentar? Dizem as más línguas que com a nova previdência ou a reforma, ninguém aposenta mais nesse país, não é? Mas eu creio que ainda a gente consegue, se a gente sobreviver aos 120 anos. Mas muitas são as preocupações nessa fase, nessa idade que nós chegamos, já do meio
da vida para frente. Outros são esses questionamentos. Saúde é uma das preocupações que nós temos. Mas é interessante também, outra questão que eu quero trazer para vocês, além dessas preocupações, é que possivelmente você tem convivido com um louco do seu lado. Ou quem sabe você mesmo seja um louco. Para o conceito popular, alguém que é louco é aquele que rasga dinheiro e faz outras coisas piores. Não é assim? Esse é um conceito popular que as pessoas têm. Mas à luz dessa passagem nós vemos que existem loucos que não rasgam dinheiro, pelo contrário. Mas é interessante que nós observamos algumas questões também nesta passagem, e uma das questões que também nos vem à mente é quem de fato nós somos. Você já se perguntou quem eu sou? Eu vim nesse mundo para quê, afinal de contas? Eu tenho vivido até agora por quê? O que eu preciso fazer para ter de fato uma vida que seja algo que faça diferença nos tempos e nos dias que eu vivo? O que é o homem? Essa pergunta, ela vem por séculos, milênios, o ser humano fazendo, não é de agora. Esse questionamento do que é o homem, do quem sou eu, na verdade. Qual é a nossa existência ou a razão da nossa existência? Tantas são essas perguntas que vêm ao nosso coração. Mas quando nós olhamos aqui no texto que nós vimos uma realidade onde o Senhor Jesus, ele falava às pessoas, e falava às pessoas inclusive para trazer luz aos questionamentos dessas pessoas que o ouviam. Muitas eram as dúvidas dessas pessoas, elas se achegavam até Jesus para saber se Jesus teria alguma palavra que trouxesse luz à sua escuridão, à sua treva ou aos seus questionamentos. E é interessante que muitos ali estavam cercando Jesus, tirando as suas dúvidas, ou pelo menos procurar tirar as suas dúvidas, e alguns homens se aproximam do Senhor Jesus e indagam a Cristo sobre algumas questões. Indagam ao Senhor Jesus, Jesus é interrompido quando ele está ali pregando, e no versículo que nós lemos, na parte final do versículo, o questionamento destas pessoas, ou deste homem, quando diz que um homem que estava no meio da multidão lhe falou, versículo 13: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E é interessante que é um questionamento saudável, inclusive. Olha, eu confio no Senhor Jesus, o Senhor me instrua, ou instrua o meu irmão para que ele não fique com toda a herança do nosso pai. Peça para que ele reparta. E a resposta de Jesus parece ser muito mal criada. Ele diz: mas quem me constituiu juiz diante de vocês, para eu resolver esse problema de vocês? Quem foi que falou que eu vou resolver essa dificuldade de herança? E é interessante porque parece, como eu disse, uma resposta mal criada, mas não era, porque Jesus conhecia muito bem o coração daquele homem que o perguntara. Jesus conhecia muito bem qual era a intenção daquele homem que indaga a Jesus: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E é interessante que ele então conta uma parábola de um fazendeiro, profissão comum, homens comuns daquela época, que diz que ele plantou e produziu muito. Produziu tanto que os seus celeiros não cabiam toda a produção. Qual foi então a grande ideia deste homem? Já sei, eu vou construir novos celeiros. E é interessante que ele não só constrói novos celeiros, como ele destrói o que ele já tinha, para fazer maiores, para comportar toda a sua produção. E então tem alguns verbos aqui no versículo 18, inclusive, que diz que esse homem da parábola, este fazendeiro que havia produzido tanto, diz que eu vou fazer isso, eu destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então sabe o que faz, minha alma? Descansa, come, bebe, regozija-se, regala-te. Mas diz que Deus volta para esse homem e diz: você é louco, porque hoje mesmo vão pedir a tua alma, ou seja, hoje mesmo você vai morrer. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, que realmente incomoda, que inclusive traz estranheza, é que a maioria das pessoas tem muita coisa em comum com esse louco. A maioria dos seres humanos nos nossos dias tem muita coisa em comum com este louco descrito aqui por Cristo. A princípio, essa personagem, esse fazendeiro, em que o Senhor classifica como louco, não apresenta sinais de loucura. Não é verdade? Foi alguém que plantou, alguém que colheu muito e alguém que queria garantir o seu futuro. Onde está a loucura nisso tudo? Meus queridos, nessa noite eu quero trazer a vocês, e analisando essa parábola inclusive, o que consiste a loucura do homem? É em que de fato consiste a loucura do homem à luz dessa parábola e à luz das palavras do Senhor Jesus Cristo. Observando a postura deste homem, a primeira coisa que nós observamos aqui é que ele não observa o verdadeiro propósito da sua existência. Ou seja, ele não procura saber o porquê que ele existe, qual é a finalidade, qual é o propósito que ele foi criado, por que ele nasceu. Será que o propósito do homem é nascer e morrer? Ponto final? E entre esses dois acontecimentos, viver algumas circunstâncias, talvez por 40, 50, 60, 100 anos. Será que o propósito do homem é isso? É ser concebido para a morte e no intervalo viver da forma que ele quiser? Pensando somente na sua manutenção aqui e agora? E então, quando nós observamos aqui no versículo 15, diz que Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Um ser humano que tem R$1 milhão e o que tem 0, são diferentes? Com quanto ser humano? É tudo igual. Não tem diferença. Enquanto ser humano não há diferença nenhuma. Os dois nasceram, os dois morrerão. O intervalo é que pode ser vivido diferente, mas os dois são iguais. A vida não consiste na quantidade de bens que você possui ou que você vai juntar durante a sua vida. Isso não define você. O que você tem nas mãos não te define. Este homem não considerou o verdadeiro propósito da sua existência, por isso ele é chamado de louco. Louco é um homem de grandes realizações, como era este aqui, bem sucedido inclusive, é louco. Até onde nós podemos observar nessa parábola, esse homem não fez nada de errado, ele não foi desonesto. Ele não roubou de ninguém aquela produção. Foi o seu campo que ele plantou, que ele colheu. Foi com o dinheiro que ele tinha que ele reconstruiu os seus celeiros. Por isso que indagamos tanto onde está a loucura deste homem. A loucura deste homem está por ele não considerar por que ele nasceu, por que ele foi criado, afinal de contas, mesmo não errando ao longo da sua vida, ele não deixa de ser louco.
Muitas pessoas podem viver a sua vida moralmente correta, ela inteira. Se ele não considerar a sua existência, ele será louco. Se ele não entender o porquê que ele nasceu, o porquê que ele foi criado, ele continuará sendo o louco. E aqui nós vemos claramente quando no versículo 18 diz que esse homem diz assim: eu vou fazer isso, eu farei, eu destruirei, eu reconstruirei, eu recolherei, eu comerei, eu beberei, eu descansarei, eu desfrutarei, eu, tudo que eu tenho, tudo que eu junto é para mim, é eu. Ele não tinha noção alguma da sua existência. Não adianta nós termos projetos para as nossas vidas, se nós não compreendermos o porquê que nós vivemos, ou para que nós vivemos. Uma vida voltada para si mesmo, eu digo a você que não é uma vida que vale a pena ser vivida, porque o seu regozijo será temporário. Deste homem aqui foi muito rápido. Naquele mesmo dia, a sua alma seria pedida, como diz aqui, requerida a alma daquele homem. Nossos dias eles são marcados por uma excessiva ênfase, inclusive, no ter, no possuir, no gastar a vida para ter. E não entendemos o propósito das nossas vidas. Mas uma segunda coisa que eu quero observar com vocês é que este homem, além de não considerar o verdadeiro propósito da sua existência, ele também não considerou o seu Criador. E é interessante quando nós lemos essa passagem e a descrição desse homem e o que ele ia fazer, não aparece a indicação de Deus em momento nenhum. Graças a Deus que minha fazenda produziu tanto. Graças a Deus que eu tenho condições de construir novos celeiros. Graças a Deus que Ele me proporciona isso. Ou, Senhor, me oriente o que fazer com tamanha produção. Senhor, me dê a direção correta, o como eu devo investir isso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não aparece nenhuma referência a Deus nesse texto, nesta parábola, nas palavras desse homem. Ele apenas estava preocupado com si mesmo e não olhava para Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós não devemos ter a falsa segurança que muitos têm nos nossos dias de garantir a sua vida nas posses que estão nas suas mãos. Muitas pessoas garantem a sua segurança de vida no que ele possui, simplesmente assim. E eu nunca vi um bilionário com 150 anos, com 200 anos, 300 anos. Nunca vi. Para dizer a verdade, eu nem sei se algum bilionário chegou aos 100. Porque a preocupação é tanta com os recursos que morre até antes. Ele deixou de lado o seu Criador. Ele não considerou o seu Criador. Louco! Você não entender que o que tem na sua mão é Deus que lhe deu, você é louco. Você não compreender que todo o livramento da sua vida, todos os dias, o ir para o trabalho, o voltar em segurança, é Deus que proporciona, você é louco. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que Jesus coloca nesse homem. Toda a segurança nos seus recursos não faz diferença para a sua vida. Você é louco. Não vai lhe manter vivo. Você é louco, porque hoje mesmo você vai morrer. Tem uma canção popular bem antiga que conta a saga de um nordestino que vem para a cidade grande ser pedreiro. A maioria de vocês, pelo menos os mais velhos, devem conhecer. E diz que esse homem, diante de uma igreja que ele construiu, ele diz assim: foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar.
Fui eu que criei a terra, enchi os rios, fiz a terra. Enchi os rios, fiz a terra, não deixei nada faltar. Mas o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. E o que tem acontecido na vida de muitos é exatamente isso: não considerar Deus na sua vida. Deus não faz parte do seu dia a dia. Deus não é aquele que orienta a você a como agir, como investir os recursos que está na sua mão, como educar a sua família, como trabalhar. E certamente muitas casas Deus não está presente. Esse homem é louco, sim, porque ele não considerou o seu Criador e aquele que certamente lhe deu tudo nas suas mãos. Uma terceira coisa que eu quero trazer aos queridos irmãos, no versículo 19 diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveite, regala-te. Esse homem é louco porque, além dele não considerar o verdadeiro propósito da sua existência, além dele não considerar o seu Criador, ele também não considera como a vida é passageira, como a vida ela tem um tempo, é transitória. Parece que tem pessoas que vivem acreditando que vão viver eternamente, que não vão morrer nunca. Parece que as pessoas estão vivendo hoje com a garantia que amanhã não vai morrer. Porque as pessoas estão tentando tanto juntar para desfrutar daqui 10, 15, 20 anos, e não sabe se a semana que vem ele vai estar vivo. E é exatamente no versículo 20 vai dizer: e o que tens preparado, para quem será? Se você não considera a transitoriedade da vida, que ela é passageira. Você vai se matar de trabalhar, e quem aproveitará? Porque amanhã você pode morrer. O que será da sua vida daqui a uma semana, você sabe? Possivelmente você não sabe o que você vai comer amanhã no almoço. Como é que saberá quantos dias ainda você viverá? Esse é outro grave erro desse homem. Viverei muitos anos, terei muito tempo, vou desfrutar de todos esses celeiros que eu juntei, e eu terei muitos e muitos anos para aproveitar. Mas a vida passa, e o louco não percebe isso. A vida é transitória, mas o louco não percebe isso. Quem somos nós para acrescentar, como diz o Senhor Jesus, um côvado à nossa vida? Um segundo, um dia, uma semana. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Então por que não considerar que a vida ela é passageira? Por que ser insensato, não tendo essa percepção e a percepção da realidade da sua vida, a fragilidade da sua vida e como nós somos frágeis? Como nós somos frágeis e estamos vivendo nesse mundo, podendo acontecer qualquer coisa, absolutamente. E tantas situações nós vemos na televisão, de acidentes, de situações que tiram a vida de jovens, promissores, olhando para frente, olhando para o seu futuro, imaginando que viveria um futuro maravilhoso, próspero, e de repente suas vidas são ceifadas, tiradas. Se nós não percebermos isso, meus queridos, também seremos considerados loucos também. Esse homem não percebia que a sua vida não estava nas suas mãos. A
palavra de Deus nos diz que não adianta nós nos enganarmos. A certeza é uma: você nasce e você morre. A grande diferença é como você vive esse intervalo, como o seu coração vive esse intervalo, como é que você diante de Deus age durante este período. O insensato elabora os seus projetos sem considerar a Deus, sem considerar a transitoriedade da vida, e ele pode cumprir com seus projetos, mas não desfrutar dos seus projetos. Não adianta nós mesmos nos enganar, mas buscar no Senhor o entendimento de que não importa o quanto eu vivo, o importante é que eu devo viver na presença do Senhor. Uma última coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, no versículo 21 diz assim: assim, ou seja, a exemplo e a atitude que este homem teve, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É interessante quando nós observamos aqui essas palavras, nós percebemos que este homem também não considera que ele deveria ser rico para Deus, não para outros ou para ele mesmo. E é interessante isso, observar ser rico para com Deus. O que é isso? Eu juntar todos os meus recursos e entregar para Deus? Aí muitos vão dizer: não, mas Deus não precisa. O que é ser rico para com Deus e não ser rico para com este mundo? O Senhor Jesus diz muito, e muito claro, o que é ser rico para com Deus. É quando nós entendemos que o nosso tesouro está no céu. E todas as nossas atitudes nós olhamos para o céu. Nós olhamos para Cristo. Eu nunca vi, eu não sei se talvez vocês já viram, atrás de um carro funerário, um carro forte, com todos os bens dessa pessoa, e enterrar os dois juntos. Duvido que os filhos deixem isso acontecer. De preferência, arranca até os dentes se for de ouro. Nunca vi numa marcha fúnebre ter um carro forte atrás. Isso acontecia, sabe com quem? Com os faraós. Os faraós, na construção das suas pirâmides e nas câmaras onde eles eram sepultados com o tesouro deles. E o pior, sabe o que era? É que ser escravo de Faraó era terrível, os seus mordomos mais pessoais, porque estes também eram sepultados junto com eles, mesmo vivos. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele acordaria no outro mundo e ele precisa ter recurso para gastar no outro mundo também, né? E precisaria ter gente para servi-lo também no outro mundo. Mas é interessante que os arqueólogos acharam todos os tesouros dos faraós. Eles não gastaram nada no outro mundo. Ser rico para com Deus é observar o que de fato agrada a Deus e o que eu acumulo nos céus. E isso não é juntar recurso ou usar recurso, mas é a nossa vida vivida aqui. É assim que nós acumulamos. Esse homem, a preocupação dele era garantir o seu futuro. Futuro talvez de 20 anos, 30 anos, 40 anos, possivelmente 50, quem sabe? O que Jesus está dizendo é que nós temos, de fato, é que nos preocupar é com o futuro eterno, que não acaba, que não fica para trás, que nós levamos, que na morte não é o fim, não importando quando você morre. Se assim não procedermos, seremos, assim como o homem desta parábola, também loucos, falsa segurança naquilo que ele tem nas mãos, nas suas posses. Nós precisamos cuidar quando, a exemplo da igreja de Laodiceia, a crítica de Jesus à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma.
E sabe qual foi a sentença para esta igreja? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa foi a sentença para essa igreja, para esses irmãos que disseram: não, agora nós também temos muitos bens, agora nós estamos tranquilos, agora nós somos ricos e abastados e não preciso de coisa alguma mais. E o Senhor Jesus diz: você é miserável, toda a sua riqueza não tira da miséria, da pobreza. Meus amados irmãos, você tem considerado de fato o verdadeiro propósito da sua vida? Meus queridos, você tem considerado o Criador na sua vida? Você tem prestado atenção de fato o que são os bens ou o que você faz na sua vida? Como você age? Qual é a sua preocupação? Trabalhar muito. Inclusive, muitos pais têm uma preocupação sadia de dar o futuro para os seus filhos, deixar uma herança para os seus filhos. Mas se você estiver pensando desta forma e somente assim, a palavra do Senhor nos diz: este homem, assim como este homem, nós seremos considerados como loucos. No início eu disse que possivelmente você caminha com um louco. Talvez você convive com um louco. Quem sabe você mesmo não esteja agindo como louco. Nesta noite o que eu quero dizer para você é que a palavra do Senhor mostra como nós devemos viver, não como loucos. O Senhor Jesus Cristo, ao ser indagado por este homem aqui, que a preocupação dele no repartir a sua herança, e a preocupação dele era exclusivamente pelos bens que o irmão estava pegando, não pela justiça de Cristo, não pela ação de Jesus na sua vida, em ser o juiz ali, não era isso. A única preocupação dele era de fato se ele ia recuperar a sua herança ou não. Jesus, conhecendo muito bem o coração deste homem, ele diz: você precisa se preocupar mais com o que é a sua vida. Você já parou para pensar alguma vez nisso? Você já sentou sozinho e pensou: o que é a minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Como é que eu tenho vivido? Como é que eu estou agindo na minha família? Como tem sido a minha atitude de pai? Como tem sido a minha atitude de mãe? Como tem sido a minha atitude de filho? Será que você já sentou lá no momento do almoço no seu trabalho e pensou: como tem sido a minha atitude de empregado? De patrão? Você já parou e sentou e pensou nisso? Você pensou já na sua vida alguma vez? Porque nessa parábola nós vimos algumas coisas que consiste a loucura do homem. E aqui Jesus não traz nenhuma referência a uma doença psicológica ou psiquiátrica. Ele traz a uma doença no ser humano que muito lucidamente ele vive agindo dessa forma. E ele não tem considerado de jeito algum a sua vida e o propósito dela. Não tem considerado a Deus acima de tudo. Ele não tem considerado que a vida é passageira. Ele não tem olhado para o que ele faz, se ele tem feito para ser rico diante de Deus. O que eu gostaria que você fizesse nesse instante era exatamente isso, que você pudesse baixar sua cabeça e esquecesse todas as outras pessoas, por mais importante que elas sejam para você, mas que você olhasse para a sua vida, olhasse para dentro do seu coração nesse instante e fizesse esse questionamento: o que eu tenho feito da minha vida? E a minha oração nesse instante é que de fato o Espírito Santo do Senhor lhe mostre se você tem feito ou vivido de forma errada, de forma que contraria ao Senhor, de forma que não te leva a lugar nenhum,
Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você peça a misericórdia de Deus para que Ele mostre a você o que você tem que fazer para mudar essa sua condição. Coloque-se diante de Deus nesse instante. Examine a sua vida, cada um examinando o seu próprio coração, vendo as suas deficiências e as suas dificuldades, mas com o coração voltado para o Senhor, para o nosso Deus. E eu tenho certeza, se o seu coração está puro nessa indagação e neste questionamento, Deus mostrará a você como você deve proceder. Ore ao Senhor nesse instante. Fale com o Pai. Peça a Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que lhe dê o discernimento necessário para compreender qual a sua vida. Pai, eu quero agradecer ao Senhor de uma forma muito especial pela vida de cada um destes queridos que estão aqui nesta noite. Que cada um possa olhar para a sua própria vida e à luz da Tua Palavra, à luz das palavras do Senhor Jesus Cristo, a qual lemos nesta noite, venham a compreender o porquê que foram criados, qual é o propósito das suas vidas. Aqueles que já têm a sua vida voltada para o Senhor Jesus, que possam compreender se estão vivendo de acordo às instruções de Cristo, se não estão falhando em nenhuma área das suas vidas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito assim os incomode para a compreensão da Tua vontade e da Tua verdade. Ó Deus, de uma forma muito especial, quero entregar nas Tuas mãos a vida desses queridos que nos visitam também. Que este momento que aqui passamos, ó Pai, diante da Tua Palavra, esses momentos em que louvamos ao Senhor, esse momento em que podemos ouvir a Sua voz, possa fazer sentido na vida de cada um deles. Que a Tua Palavra possa ter ido de encontro às suas necessidades. E nós sabemos que a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. Que cada um desses queridos compreendam que a nossa vida só tem valor e só tem sentido se for vivida na Tua presença e sobre a orientação do Senhor. Que o Teu Santo Espírito toque de uma forma tão graciosa na vida destes queridos, para que eles possam compreender os caminhos que estão vivendo, veem os seus erros, os seus pecados, mas também que o Senhor dê a instrução a eles, mostrando que as suas vidas podem ser diferentes. Agraciadas pelo Teu Santo Espírito, entregue na cruz do Senhor Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia da vida desses queridos. Muito obrigado pela disposição de cada um deles de estar aqui conosco. Que continuemos orando pelas suas vidas e pelas suas necessidades. Mas o nosso clamor nesse instante, Pai, é que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, haja nessas vidas para haver transformação. E que haja esta compreensão em cada um destes corações. Nos alegramos pela presença de cada um deles, mas o nosso coração certamente se regozijará se esta Tua Palavra fazer sentido na vida deles e que eles possam assim procurar viver segundo a Tua Palavra. Ó Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. Porque o fim daqueles que não servem ao Senhor, o fim daquele que não vivem as suas vidas segundo a Tua Palavra, segundo as Tuas orientações, não é nada agradável.
Mas aqueles que vivem com o Senhor têm a promessa eterna dos céus, têm a promessa de viver eternamente no paraíso com o Senhor Jesus, têm a promessa de, mesmo durante esta vida, com tantas dificuldades que possam viver, dificuldades financeiras, de saúde, de relacionamentos, o Senhor também pode resolver na vida deles, o Senhor também pode abençoá-los. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor já tem feito nas nossas vidas, e assim nós desejamos que o Senhor faça na vida destes queridos, ó Pai. E que em nome de Jesus, que eles não saiam daqui desta noite da mesma forma que entraram. Que o Senhor faça a diferença nas suas vidas. E em tudo isso nós oramos agradecidos na certeza que é o Senhor Jesus Cristo quem faz, é o Senhor Jesus Cristo quem opera, é o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, é quem agracia com a tua salvação. E é por isso que nós oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, sou o pastor Joselmar e quero lhe fazer um convite muito especial. Quero convidá-lo para participar conosco do Conexão com Deus Campo Limpo Paulista e região. Tenho certeza que serão momentos de louvor, de adoração, comunhão e aprendizado fiel da palavra do Senhor. Acontecerá na Igreja Presbiteriana do Jardim Califórnia, em Campo Limpo Paulista, na Avenida Antônio de Jóia 878. Todas as segundas-feiras, a partir da primeira segunda-feira de maio, dia 7 de maio, nos encontraremos aqui às 20 horas para louvar e bendizer o Senhor e aprender da sua palavra. Venha participar conosco. Participe deste momento em que nós nos voltamos para o Senhor para aprender mais dele. Deus os abençoe.